Hello galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thiago, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Mais um vídeo de análise de toques semanais da revista Weekly Shonen Jump, a edição 27 de 2021. E nesse vídeo eu estarei falando sobre os mangás atuais que estão em publicação na Shonen Jump e falando um pouco sobre a sua popularidade e teorizar como pode ser a popularidade do mangá nas próximas semanas. E antes de mais nada, deixe o seu like, se inscreva no canal também. Nos ajude a crescer cada vez mais e mais vídeos como esses possam estar acontecendo, beleza? Então, sem muita enrolação, vamos para o vídeo. Começamos sempre com os mangás que não estão ranqueados. Como capa da revista, tivemos o mangá Black Clover no seu capítulo 295, páginas coloridas para Mestre capítulo 65 e Ayakashi Triangle capítulo 47. Não ranqueado, tivemos Amenofuro, que só semana que vem vai receber o seu primeiro ranking. E confesso que eu tô com um pouco de medo para saber como é que vai ser o ranking de Amenofuro, porque não parece que o mangá não vai ter um grande sucesso, pelo que tá parecendo. Eu só tô avaliando aqui antes do lançamento, antes do primeiro ranking. Mas vamos ver como é que pode acontecer, porque eu tô gostando da história e espero que o mangá venha se tornar um sucesso. Em ato, como sempre, temos Hunter x Hunter e Burn the Witch. Então, vamos agora para os mangás que foram ranqueados essa semana. Tivemos 16 mangás e em último lugar, Global Parade, capítulo 16, que mais uma vez esteve nas últimas posições, isso já não é novidade para ninguém. Global Parade provavelmente vai ser cancelado já nessa leva agora que vai acontecer. Provavelmente lá pela edição 29 ou 30 que vai começar, não tenho mais ou menos uma ideia. Mas mais ou menos em torno dessas edições por aí. Ou seja, daqui a umas 3 ou 4 semanas. E provavelmente Colobus Parade vai ser cancelado até lá, porque o mangá não parece estar tendo um bom sucesso. O volume 1 já foi lançado, está em lançamento lá no Japão, e essa semana eu vou falar como é que foi as vendas dessa primeira semana. Mas não tá, até então não parece que está tendo um bom sucesso. Mas só lembrando mais uma coisa sobre questão de vídeo de vendas, que eu parei um tempinho de fazer, mas essa semana eu vou ver se eu consigo fazer. Tá meio aperreado aqui algumas coisas e tá difícil de arranjar um tempo para gravar o vídeo de vendas, mas não se preocupe que vai ter uma hora, não vou deixar de fazer esses vídeos. E bem, para a posição 15 tivemos ITLC capítulo 18, que assim como o Colobus Parade ele sempre fica nas últimas posições. Na verdade, os dois sempre ficam trocando as últimas posições, quem fica em último, quem fica em penúltimo, e provavelmente ITLC também vai ser o próximo cancelado. Já tinha teorias que ele já ia ser cancelado um pouco mais cedo, mas provavelmente ele vai ser cancelado, mas não foi tão cedo assim. Só vai demorar um pouquinho a mais, pelo que parece, porque o mangá não vendeu bem o volume 1, não está tendo ótimas posições, está com um cancelamento bem mais provável do que Colobus Parade, que ainda não tem comprovação nos volumes, mas até então não parece que ele vai surpreender. Tá parecendo que Colobus Parade vai ser a mesma situação, ou quem sabe até pior que a ITLC, mas vamos ver, esperar como é que vai ser a situação desses dois mangás, pelo menos. Em 14º lugar, Shakunetsu no Nirai Kanai, capítulo 45. Esse, diferente dos outros dois, já teve sim um cancelamento anunciado. Falta aí umas 2 semanas até o mangá ser cancelado de vez. E já está se caminhando para o seu final, já está fechando a história. O mangá, apesar de ter durado bastante, isso já é algo bom, porque antigamente a Jump era bem mais rígida com os mangás e não fazia sucesso já do início. Ele já seria cancelado. Então o Shakunetsu provavelmente, se fosse naqueles tempos mais rígidos da Jump, ele não passaria nem de 20 capítulos. Já seria cancelado. Mas então ele durou até bastante. O que deu para estruturar uma boa história, e apesar de 45 capítulos ser pouco para muitos mangás de sucesso, é uma quantidade que dá para estruturar bem uma boa história. Então ele sai, mesmo perdendo, ele conseguiu fazer algo bem legal. Em 13º lugar, Undead Unlucky, capítulo 66, que esse aqui já é algo bem diferente. Semana passada teve a primeira enquete de popularidade de Undead Unlucky, que eu vou fazer um vídeo sobre ele, já fique na guarda aí. E ative o sininho para você não perder o vídeo, falando sobre esses personagens mais populares de Undead Unlucky. Se você viu, você já sabe quais são, mas eu vou fazer um vídeo e analisar esses personagens. Que eu acho que eu nunca trouxe um vídeo individual sobre Undead Unlucky, falando sobre a obra em si. Pretendo fazer isso, mas vamos ver como é que vai ser. Undead Unlucky, ele tá uma popularidade meio que mediana, mais ou menos. As vendas dele estão um crescimento um pouco mais lento. Eu esperava que esse volume agora, o volume 6, ele pelo menos conseguisse alcançar ou ultrapassar 50 mil cópias em um mês de vendas, mas não foi possível. O jeito é esperar até o mês que vem para ver se ele vai conseguir essa marca já no próximo volume, pelo menos ultrapassar, ou alcançar pelo menos. A gente só vai ter que esperar mesmo, que não tem outra alternativa. Mas mesmo assim, Undead Unlucky, ele
faz sim um sucesso, não é algo tão grande, mas é o suficiente para a Jump fitar os olhos nele e manter ele na revista por um bom tempo. E ele tá durando por bastante tempo e realmente o mangá tem um grande futuro, a gente só falta aguardar esse futuro, esse sucesso se estourar ainda mais. Em 12º lugar, Witchwatch, capítulo 17, que mais uma vez teve uma posição um pouco mais baixa, na verdade, mas eu volto a falar, eu acho que eu falei semana passada, o Witchwatch, ele é um mangá que não é focado em ação, ou seja, a Jump tem como os principais focos na revista o mangá de ação. E quando um mangá como o Witchwatch faz sucesso, não quer dizer que o mangá vai sempre ficar nas primeiras posições. Na verdade, o Witchwatch ficou bastante tempo lá pelas primeiras posições, o que é bom, porque provavelmente a Jump estava dando um apoio para o mangá ganhar uma moral na revista, entre os leitores também, e jogar ele lá para baixo. Não quer dizer que então o mangá está com situação difícil, ou crítica, ou com chance de cancelamento. O mangá não é um grande estouro, assim como o Nig Shoujo, que até então o mangá parece estar sendo uma ótima popularidade, está tendo uma ótima aceitação. Mas mesmo assim o mangá de Witchwatch é um mangá de sucesso até então. Vamos ter que esperar o volume 1 ser lançado. E que sinceramente está parecendo que ele está tendo uma boa aceitação. Só esperar mesmo que a gente pode fazer. Porque o mangá não parece estar em situação crítica, mesmo com essas posições mais baixas. Ele está sim sendo popular, mas a gente tem que esperar o volume 1 ser lançado e a gente analisar as vendas do mangá. Em 11º lugar, Bokuto Boku, capítulo 44. Que Bokuto Boku é o mangá de comédia que sempre tem uma boa aceitação, pelo menos na revista, mas não parece ter uma boa aceitação na forma externa, ou seja, pelas vendas de mangás. Ele está sempre instável em vendas, em torno de 14 ou 13 mil cópias. Então ele lançou 3 volumes e teve os 3 nessa posição, tirando o volume 3, que teve uma baixa em vendas, na verdade, mas foi bem compreensível, foi entendido. A situação lá no Japão está com paralisia, então a questão de vendas realmente teve uma baixa nesses últimos meses. E provavelmente esse mês também vai ficar da mesma forma. Então pode ter uma baixa em vendas também em alguns outros desses mangás que vão ser lançados. Mas Boku no Boku, mesmo assim, eu diria que a situação dele é crítica. Quer dizer, é mais ou menos, é mediana a situação dele. Porque o mangá não está crescendo, o que é esperado pelo menos. O mangá já vai para o volume 4 e não tem nenhum crescimento. Apesar dele ter se sobressaído sobre alguns outros mangás, pelo menos outros mangás de comédia que foram lançados nos meses anteriores, que já foram cancelados, como o Mitama, que nem sequer chegou a 10 mil cópias em nenhum dos seus volumes. Bokuto Boku já ultrapassou, tá à frente de Mago-chan em questão de vendas, vende mais que Mago-chan, Global Power, Artel C. Então, Bokuto Boku, ele tá se sobressaindo sobre alguns mangás, mas mesmo assim a situação dele é um pouco diferente, porque o foco não é um grande foco da revista, que é ação. Mas isso também pode ser algo bom, porque o mangá tá durando bastante tempo, porque parece que a Jump deixa os mangás de comédia um pouco mais à vontade na revista, vamos dizer assim. Porque eles duram até um pouco mais, estão durando um pouco mais, mas as vendas não agradam. Pelo menos até então não parece que Bokuto Boku vai engrenar bem em vendas. E em 10º lugar, Hakaishi Mago-chan, capítulo 46, que é um outro mangá de situação bem crítica, na verdade. Com a nova leva de cancelamento chegando, ele provavelmente vai ser um dos próximos a serem cancelados, que vai ser na outra leva, que pode ser lá para setembro, que pode acontecer, levando então Mago-chan. Isso se ele não dar uma volta por cima e começar a vender bem, o que eu acho quase impossível, na verdade praticamente impossível disso acontecer, porque dificilmente mangás saem de uma situação crítica para uma situação pelo menos mediana, assim, de alguns meses de diferença. Pode ser que aconteça, mas eu não acho que isso venha acontecer com Mago-chan. A situação dele tá difícil e, sinceramente, ele vai estar sim na lista dos próximos cancelados depois dessa nova leva que vai chegar agora. A não ser que venha mangás vender bem pior, pelo menos uns 3 ou 4 mangás que venda bem pior que Mago-chan. Mas bem, falando de uma forma bem resumida, Mago-chan é um mangá que provavelmente vai ser cancelado. Vai ser cancelado daqui a uns 2 ou 3 meses, no máximo, e não vai durar muito tempo. E eu não vejo formas de ele reverter essa situação. E provavelmente vai ser sim um mangá destinado ao cancelamento. E em 9º lugar, Yozakura Family, capítulo 85, que agora recebeu uma posição pelo meio da Toque. Na verdade está ficando um pouco mais comum Yozakura ficar nessas posições. Depois de quase um ano ele ser bem posicionado lá pelo top 5, top 6 mais ou menos. Agora com posições mais medianas e os mais
mas é bem compreensível porque agora com essas novas levas de mangás de sucesso chegando, como Nig Shoujo, agora o grande apoio está recebendo Kokusei Kazoku e outros mangás também, e o Sakura Flame que já recebeu um bom apoio, tá um crescimento bom na revista, em vendas também, provavelmente ele vai continuar crescendo e ele já recebeu uma boa citação. Não é algo assim para dizer que o mangá já é bem popular, já é um sucesso, mas ele vai se segurar por um tempo, pelo menos. Então, com isso, existem outros mangás que a Jump, pelo que parece, não está dando prioridade, deixando então o Sakura Flame um pouquinho mais para baixo. Mas eu só falo que essas posições que o Sakura está recebendo agora não são posições ruins, são posições boas que mantêm a moral do mangá, pelo menos. Em oitavo lugar, Nig Shoujo no Okagami, capítulo 19, que agora também está recebendo posições um pouco mais baixas, mas também, repito, não é situação crítica do mangá. Esse aqui é um dos mangás que eu tenho mais curiosidade para ver o seu volume 1 ser lançado e ver como é que essa popularidade dele tá, quanto que ele vai vender. Eu espero que pelo menos me surpreenda, venda pelo menos no máximo 50 mil cópias, é o que eu tô esperando, pelo menos. Faz tempo que a Jump não tem um grande sucesso assim, que venda vários cópias, vários exemplares já no primeiro volume. E eu quero muito que Nig Shoujo seja um desses mangás que voltem a fazer a Jump ter um grande mangá de sucesso já desde sua estreia. Nig Shoujo no Nakagami pode fazer isso. E em sétimo lugar, Kokusei Kazoku, capítulo 41, que eu já cheguei a falar aqui no vídeo, que Kokusei Kazoku agora está recebendo um bom apoio. Pode ser sim um mangá, pelo que parece, a Jump está querendo fazer o mangá se tornar uma comédia de sucesso na revista, mas eu tô meio com o pé atrás ainda com esse mangá. Eu não tô achando que ele vai se surpreender, pelo menos não em vendas. Ele pode sim chegar a vender até um pouco mais do que vendeu no volume 1. Mas eu ainda não estou surpreso que ele, pelo menos nesse volume, ele vai chegar a surpreender tanto. E ele não acho que ele vai ser um sucesso na revista. Mas tudo que a gente pode fazer é esperar, né? Eu não posso concluir nada. Só teorizar sobre o que pode acontecer. O volume 2 já está em lançamento, também está em lançamento. E eu também vou falar quanto é que ele vendeu já no final do mês. E a gente vê como é que está a situação dele. Mas eu volto a repetir, eu não estou muito confiante com a popularidade de Kokusei Kazoku. Em sexto lugar, a Orohaku, capítulo 8, que recebeu o seu primeiro ranking, foi até uma posição boa, mas como eu sempre falo, os mangás estreantes não podemos já tirar conclusões sobre a popularidade do mangá já com esse primeiro ranking. Normalmente a Jump sempre ranqueia alto os primeiro ranking de alguns dos mangás, então pelo menos a partir do capítulo 10 ou 11 a gente pode estar analisando com mais certeza sobre as posições do mangá. Então, esse aqui foi só para ter um gostinho das posições de Orohaku. Em quinto lugar, Sakamoto Days, capítulo 26, que também está tendo um ótimo apoio. Inclusive, tem uma surpresa que eu vou falar no final sobre Sakamoto Days, então você já fica aí até o final para você ver. Ao todo, não tem muito o que falar dele. É um mangá que é iniciante, não é assim, um grande mangá na revista, um grande estouro, um grande novato de sucesso, mas que se mantém bem e faz a revista dar uma atenção para ele. Em quarto lugar, Boku no Hero Academia, capítulo 315, que é mais um mangá que não tem muito o que falar sobre ele. Tudo que eu falo, toda semana eu falo sobre a mesma coisa, dele tá no seu ato final e que ele tá fazendo sucesso como sempre, um dos pilares da revista. Faz um grande sucesso. Em terceiro lugar, chegando no nosso top 3, temos Jujutsu Kaisen, capítulo 151, que tudo que a gente pode fazer sobre Jujutsu Kaisen é esperar o seu filme ser lançado, que apesar de não ser um filme que segue a linha da história do mangá, mas os fãs estão gostando bastante, estão bem ansiosos pelo filme, e eu só estou esperando a segunda temporada do anime ser anunciado para dar continuidade à obra. Mas também tem um mangá aí, a gente pode ler e pode acompanhar a obra pelo mangá, que pelo que está aparecendo está bem legal. Eu não estou acompanhando semanalmente o mangá, mas pelo que eu vejo as pessoas falando, o negócio está bem bravo. Vamos só esperar para ver como é que vai ser e como é que o que está acontecendo, né? Eu vou ver se acompanho o mangá de Jujutsu Kaisen. Em segundo lugar, One Piece capítulo 1015, que ainda continua no seu arco de Wano. O mangá está se aproximando do seu clímax, não sei quanto ainda falta pro clímax do mangá, pro clímax do arco, na verdade. Não sei se nesse já chegou, mas a gente vai acompanhando aí. Eu tô meio atrasado também em One Piece, algumas semanas. Eu vou tentar me atualizar e quem sabe até fazer alguns vídeos sobre o que está acontecendo no arco de Wano. Em nosso primeiro lugar temos Dr. Stone capítulo 199, que semana que vem vai receber seu capítulo 200 e sem páginas coloridas, sem nada de especial, só um capítulo normal, como sempre. Assim como Boku no Hero, no capítulo 300 eu esperava alguma coisa especial, pelo menos uma página colorida,
mas foi só mais um capítulo normal mesmo. E a mesma coisa com o Dr. Stone. Mas bem, né? Pelo menos até então é um capítulo normal. Não sei se o autor vai fazer alguma coisa de especial com o mangá no capítulo, mas vamos esperar. Capítulo semana que vem. E bem, é mais ou menos isso. Para a semana que vem teremos capa da revista Sakamoto Days, que recebeu sua primeira capa da revista desde a sua estreia. E é um bom sinal, porque a revista parece que está voltando os olhos, fitando os olhos em Sakamoto Days. Tivemos a capa de Sakura Family algumas semanas atrás. E parece que a revista agora está dando atenção para esses mangás, querendo fazer com que os leitores notem esses mangás mais novos. Páginas coloridas teremos Ayakashi Triangle, com o início da sua primeira enquete de popularidade, que chegou até bem cedo, não esperava isso tão cedo para Ayakashi Triangle. E páginas coloridas também para Ningishouzo no Akagami. Semana que vem não teremos capítulo de Black Clover, só na edição 29 que ele estará de volta. Mas bem, é mais ou menos isso. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, nos ajude a crescer cada vez mais, é muito importante. Eu conto muito com o seu apoio para que o canal possa estar alcançando cada vez mais pessoas, beleza? E bem, é mais ou menos isso. Dá uma olhadinha em outros vídeos de toque. Eu fico por aqui então, obrigado por ter assistido até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.